Fala, queridos alunos, tudo bom com vocês? Eu decidi fazer esse vídeo um pouco diferente, porque eu quero que você sinta que está na minha mesa e eu estou te aconselhando, tá? Nós estamos trabalhando esse modo sobre como vencer o pecado, ou lidando com o pecado. Nós vimos a primeira forma de lidar com o pecado no vídeo passado, que vai falar sobre lidando pela fé. E hoje eu quero falar um pouco com você sobre lidando com o pecado, alimentando o espírito. Na aula que vem eu quero falar sobre lidando com o pecado, quebrando o processo. Talvez essa aula vai ser mais extensa, a próxima aula. Mas essa agora vai ser bem simples, tá? É o seguinte, por que você tem que preocupar em alimentar o espírito? Porque lá em Romanos, capítulo 8, no versículo 5, diz o seguinte: porque os que são segundo a carne, inclina-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Em outras versões, vem falando que aqueles que cogitam das coisas da carne, acaba nas coisas da carne. No versículo 6 aqui de Romanos, você vai ver dizendo o seguinte: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. É muito interessante você entender isso, porque isso daqui é uma base para você conseguir vencer o pecado. Se você não entende isso, essa base ela está sem sustentação. E uma vez que ela está sem sustentação, você uma hora ou outra vai cair no pecado. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe uma lei espiritual, que aqui está dizendo, por mais que seja um versículo simples, mas se você for ver Romanos 4, 5, 6, 7 e 8, aonde Paulo encerra um ciclo aqui, você vai entender claramente que esse versículo é muito mais do que somente isso aqui que nós estamos lendo. Por trás do que Paulo está falando aqui, nós podemos entender que ele está claramente dizendo que existe uma lei quando se trata de pecado. E essa lei é o seguinte: se você alimenta a sua carne, você acaba na carne. Mas se você alimenta o seu espírito, você acaba no espírito. Por isso que uma das formas de você vencer o pecado é alimentando o espírito. É como se fosse a lei da gravidade. Essa lei é espiritual. A da gravidade não, ela é física. Por exemplo, se eu solto essa caneta aqui, ela vai cair. Não tem nada que impede dela cair. É a lei da gravidade. Essa lei ela é absoluta. Ninguém pode revogar ela. Juiz nenhum pode dizer que ela não existe ou não. Essa lei é absoluta. Tudo aquilo que você solta cai. É a lei da gravidade, tá? Uma certa vez, Isaac Newton estava debaixo de um pé de maçã e uma maçã caiu. E aí ele descobriu, ele não inventou, ele descobriu a lei da gravidade. Então essa lei é absoluta. Ninguém revoga essa lei. Da mesma forma é a lei do pecado. Se você alimenta a sua carne, você vai pecar. Não tem jeito de fugir disso. Mas se você alimenta o seu espírito, você vai conseguir passar por cima daquele pecado. Você vai conseguir vencer. Por quê? Porque o espírito te traz vida e te traz paz. Quando ele fala aqui no versículo 6 que ele te traz vida, que o penhor do espírito te traz vida, ele está dizendo claramente uma vida espiritual. E essa vida, a gente pode entender que ela também é Jesus, é uma ligação da pessoa com Jesus. Então o Espírito, ele liga você com Jesus, que é o seu alimento, assim, espiritual, que te dá vida, que te dá capacidade de você vencer qualquer dificuldade. Eu não sei se você sabe, mas Deus está dentro de você. Jesus está dentro de você. Quanto mais rápido você se conectar com Ele, mais rápido você vai conseguir vencer as coisas do mundo, as coisas do diabo e do pecado. É por isso que Paulo vem falando o seguinte: se você alimenta a sua carne, isso quebra a sua comunhão com o Espírito. E quebrando a comunhão com o Espírito, quebra a comunhão com a vida, que é Jesus que está dentro de você. É por isso que existe, o conceito de nós aceitarmos Jesus, porque a gente aceita Ele e Ele vem morar dentro de nós. Então, só para me dar uma resumida aqui para você, se você alimenta o seu espírito, você começa a ter comunhão com Jesus. E esse próprio Jesus, ele te capacita a vencer o pecado. Porque ele faz com que você tome atitudes, com que você fuja de coisas
e te coloca mais propenso a vencer um pecado. Você pode observar que a maioria das vezes, independente se você estava mostrando isso ou não, a maioria das vezes que você pecou foi porque você estava carnal. Eu tenho certeza que se você sair de uma vigília, sair de uma oração intensa, você vai pecar logo em seguida. Não, pelo contrário, se você alimenta muito a sua carne, se você, por exemplo, assiste uma série 2 dias seguidos, você não vai ter vontade de orar e provavelmente assim você vai pecar. Então existe uma guerra, né? O que Paulo fala que a carne limita contra o espírito. Existe uma guerra, só que quem controla essa guerra é você. Quem você alimenta vai te devorar. Se você alimenta a carne vai te devorar. Se você alimenta o espírito vai te devorar. Não tem como fugir disso, tá bom? Quero encerrar por aqui para não ficar muito grande. Nos vemos na próxima aula. Abraço.